Iniciando, iniciando aqui mais uma mini aula de terraplanagem, projeto de execução, sempre dizendo que as nossas mini aulas são feitas pouca duração, todos os dias, elas vão ao ar às 16 horas da tarde pelo canal YouTube, né? E a gente gostaria que vocês compartilhassem esse projeto, que esse projeto não traz custo nenhum e só está querendo resumir com 10 minutos todo dia, a nossa experiência com obras de terraplanagem e destacando e advertindo vários problemas que nós assistimos durante a nossa vida profissional e ainda continuamos vendo, agora inclusive em maior intensidade, porque com as máquinas de terraplanagem, então traz uma facilidade muito grande das pessoas alugarem uma máquina e sair por aí escavando e aterrando, e o que a gente quer advertir é que isso está incorreto. Inclusive, pela norma brasileira, NBR 8044, que pede para toda escavação e aterro ter uma série de requisitos. Bom, na mini aula de hoje, nós vamos falar de soluções de taludes e muros em solo grampeado. Esse, nós temos um curso de solo grampeado, que terminou a semana passada. Nós temos aulas gravadas de solo grampeado e a aula online foi a semana passada. Amanhã vamos iniciar de terraplanagem, curso de terraplanagem. Se vocês forem no nosso site, www.dinamisbr.com.br, e que estão aí no nosso canal YouTube, enfim, nas redes sociais, vocês vão poder conhecer a grade de curso, né? Conhecer a resenha de cada curso, existe também uma playlist com todas as resenhas, e mais do que isso, nós temos todo dia das 16 às 17, nós estamos dando um workshop gratuito para tirar as dúvidas. Você vem com suas dúvidas e a gente orienta do que podemos orientar de acordo com a nossa experiência. E essa figurinha, então, que começa com taludes e muro de solo grampeado, tem uma norma que eu ainda não memorizei o número dela, né, mas são solos reforçados e a parte 1 é aterro reforçado e a parte 2 é solo grampeado, se me falar a memória. Então, o objetivo de reforçar, né, de ter a solução do talude, como vocês podem ver nesse talude aqui, uma foto verdadeira, né? Uma foto, que é aqui um desenho, né? Esses são os grampos, né? Os grampos esses em vermelhinho, talude aqui de 8 metros de altura. E por que foi inserido grampos? E aqui estão os grampos, ó, né? Então, por que foi grampeado, né? Porque esse maciço foi reforçado para incrementar o fator de segurança, né? O que é incrementar o fator de segurança? É aumentar a distância entre a resistência do maciço e a solicitação à ruptura, né? Então, nós temos uma resistência e temos uma massa que solicita deslizar. Então, nós queremos que os esforços que impeçam essa massa de deslizar sejam maiores, bem maiores, né, cerca de 1,5 vezes maior, né, de tal forma a que esse maciço não venha deslizar. Então, isso é o reforço no maciço. E a gente faz esse reforço com esses grampos, com esses, é, no caso de cortes e taludes naturais, inserindo esses grampos, né, no maciço. E aqui eu vou mostrar, então, matematicamente, ou em termos de projeto geotécnico, como deve ser feito isso. E isso começa, então, de eu ter o terreno, né, a topografia, levantamento plano e altímetro cadastral, que é a linha amarela, ter feito as sondagens, né, tá aqui as sondagens, 3 sondagens, cada uma delas definindo o que ela encontrou ao fazer sondagem é um furo que eu faço no terreno, e vou descobrindo os materiais que lá existem, né? Através do furo, eu vou trazendo o material para a superfície, vou também penetrando um amostrador que é cravado, chama-se sondagem a percussão,
e vou então identificando camadas diferentes ao longo desse furo. Então aqui foi identificado camada 1, camada 2, camada 3 e uma camada 5 aqui. Na outra sondagem foi identificado um solo aqui que seria a camada 1, a grande parte aqui o solo tipo 2, né? Aqui um trechinho do solo tipo 3 e aqui o resto do solo tipo 5. E essa outra sondagem, nós tivemos um outro tipo de solo, se vê que é 1, 2, 3, o 4, né? E embaixo dele o 5. Então nós fizemos um perfil, e cada uma dessas camadas tem um amparo de saber como elas são geologicamente e como elas são geotecnicamente constituídas. Ou seja, o seu comportamento, então, agora desse solo, desse solo, desse solo, desse solo, dos 4, 5 solos. Às vezes um ou outro solo eu posso desprezar porque ele não vai ser importante. Mas eu tenho que conhecer basicamente aqueles que vão dar condição de estabilidade àquele talude, quer seja de corte e aterro, né? Então eu tenho que ter topografia, sondagem, e aí que a gente fala PGG 3D, e é um produto importante para definir então depois os cálculos, e agora então eu vou comentar um pouquinho dos estudos básicos geotécnicos a partir do PGG 3D, que é se eu imagino fazer uma escavação, né? Se eu imagino fazer uma escavação, eu tenho então a possibilidade de ter uma ruptura nessa escavação. E mais, qual que é a inclinação disso aqui? Podia ser mais em pé, mais abatido. Como que eu sei qual é a inclinação, então, desse talude, desse desnível, dessa escavação que vai atravessar o solo 1 e o solo 2? Aí eu tenho que fazer cálculos de estabilidade, né? E os cálculos de estabilidade têm que seguir as normas. E aí nós estamos com a norma 16.920, que é de solo grampeado, tá? É de solo grampeado. Então, muros e taludes em solos reforçados, parte 2, solo grampeado. Então, o número que eu preciso memorizar é esse, 16.920. 16.920. É uma norma recente, é 2020, né? E ela vai reger tudo isso que a gente está falando, né? Que é fazer sondagem, coleta de amostra, ensaios, dimensionamento, para então, se esse talude, para essa inclinação de talude, os círculos que foram considerados no cálculo, ou seja, pesquisa de círculos, a gente faz vários círculos, né? Os computadores, então, e os jovens aí que estão na área de geotecnia, conhecem esses programas, né? E aí vão fazer os vários círculos, quer seja no corte ou no aterro, mas aqui nós estamos falando do corte, e verificar então a inclinação disso, ou a necessidade do grampeamento. A necessidade do grampeamento vem quando eu faço o cálculo, né? Divido em lamelas e vejo, verifico a estabilidade disso, eu vejo que está com um fator de segurança baixo. Ou seja, o que é um fator de segurança baixo? O fator de segurança baixo é quando a resistência está muito próxima da, da, da tensão de ruptura, né? Então, quando eu tenho uma situação de carga, de ruptura muito próxima da resistente, é perigoso. Então, nós temos que reforçar o maciço, né? Reforça o maciço com os grampos, e aí nós vamos ter, como aqui, né? O coeficiente de segurança é 1,5, porque eu pus os grampos, mas para eu chegar a ter ele grampeado, eu tinha que saber antes quanto estava. De cabeça aqui, estava alguma coisa de 1,1, e a hora que eu coloquei os grampos, então foi para 1,5. Aqui está um exemplo mais detalhado do que eu quero falar, que está aqui as forças atuantes, né? E aqui as resistentes. E quando a atuante é igual à resistência, isso aqui rompe. Então, eu ponho elementos de reforço, quantos forem necessários, para dar a segurança devida a esse talude, né? Bom, enfim, essa pequena dose de aula, chamada mini aula aqui por nós, tá? Que eu queria falar. Nós temos uma playlist com as mini aulas, mini aulas não, dos mini treinamentos do ano passado e desse ano,
tem uma playlist que é a aula 14, que é de solo grampeado. E a gente, então, já se soma às do ano passado, baseadas, e a gente fala sobre o nosso curso de solo grampeado. Mas mais do que ter um curso, mais do que vocês virem a fazer o curso, mais do que vocês estarem acompanhando essas mini aulas de terraplanagem, projeto de execução, é que todo dia, das 16 às 17, estou disponível para qualquer um, um operador de máquina, um estudante de engenharia, um, um projetista, geólogo, enfim, tirar dúvidas de tudo que a gente coloca aqui nas mini aulas e mais, tudo que a gente coloca no nosso canal YouTube da Academia Dinamis Engenharia Geotécnica, que foca no empreendedorismo geotécnico cristão verdadeiro e produtivista. E o cristão é o mais importante, a vida eterna. E eu não sou religioso, nem tampouco cético aí com as questões de religiosidade. Eu sou filho de Deus, isso é vida espiritual. Vem conosco que vai ser um prazer estar trabalhando com você.